O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos. Todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso, mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves. 21 anos ele tinha sido condenado. Flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã, também com 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. Aí a gente olha aqui que na sua gestão, pela primeira vez, houve uma fuga de um presídio federal e foi gasto 6 milhões de reais para tentar buscar novamente aqueles presos que foram lá. E sem falar que o senhor não toma nenhuma providência a respeito das arbitrariedades, os abusos de poder e de autoridade que têm ocorrido em inquéritos onde parlamentares aqui dessa casa, que têm imunidade parlamentar, estão falando na tribuna aquilo que o povo elegeu eles, porque esses são os verdadeiros representantes da população. Eles falam na tribuna e estão sendo indiciados e chamados para ser ouvidos em claro abuso de poder e de autoridade. Essas pessoas, esses delegados que estão fazendo isso, eles têm que ser, tem que ter um PAD para eles. Tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra eles, porque eles estão ferindo a Constituição que o senhor tanto diz que defende. Ministro, desde o dia 1º de janeiro de 2023, que nós estamos travando uma batalha contra o governo Lula em relação à cruzada desarmamentista por ele pregada, né? E é muito curioso o senhor apontando o seu ministério como técnico e não político, quando, na verdade, isso é impossível. Todo ministério é político. O senhor está lá para instituir uma política de segurança pública, a política alinhada com a visão do presidente. E como Vossa Excelência falou, quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. Eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas. Mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática está bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política.
A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele, e o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político. Veja, não é técnico, e eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedido, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. Então, eu faço essa observação e essa questão técnica para deixar claro que não há nesse ministério técnica. O que há é política. E a partir do momento que a gente assume isso e fala, é verdade, a gente está aqui com uma política desarmamentista, a gente está se aterrando na realidade e podemos ter um debate mais próprio. Eu fico muito preocupado quando eu ouço falar, então por isso queria ouvir do senhor, que essa PEC, ou o governo tem alguma ideia de mexer com emprego de arma de fogo. Tá aqui, isso aqui foi coisa do G1 que teve acesso, suposto acesso a uma minuta. Gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, isso aqui é importantíssimo. Uso de algemas, eu sei que tem uma normativa, mas eu falo para o senhor, ministro, isso eu falo sem medo de errar e de cometer crimes. Eu trabalhei nas rodovias e vou falar para o senhor, sargento comandante de equipe. Quem decide quem é algemado, a hora que é algemado, quando eu trabalhava na rua, era eu e mais ninguém. E os policiais ali que tinham o poder também de decidir. Porque era a nossa vida que estava em risco e das pessoas que estavam circulando por ali. Não é o STF que está lá olhando um menor virado no satanás, virado no cão, reagindo com um policial, um adulto, né, surtado, querendo matar todo mundo. Então eu meti a algema mesmo. Primeiro que nós estávamos no meio do mato em rodovias, então eu não posso ficar apegado à letra fria da lei. Eu tenho que cuidar da minha segurança e não ficar com cara de bobo, porque eu trabalhei na pista até com 55 anos, eu não aguentava correr atrás de um cara de 20 anos, isso aí é normal. Então eu meti o grampo nele, algemava ele, se não tivesse algema suficiente, amarrava com cinto e com cadarço. São técnicas policiais para se dominar bandidos. Então eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisas que eu falei para o senhor. O emprego da arma de fogo. Eu acho que os abusos, os excessos, eles devem ser investigados, se preciso for, devem ser punidos. Agora, doutrinar antes de uma ocorrência, que forma que o policial vai sacar, vai usar uma arma, quem tem que decidir ali é ele. Se ele cometer excesso, ele vai ser responsabilizado. O que está acontecendo, eu vou falar para o senhor aqui, para todo mundo que está me ouvindo, o que está acontecendo é que os policiais estão desanimando de trabalhar, não confiam mais na lei, porque além de muitas leis serem frouxas, a justiça tem sido frouxa com bandidos. Isso eu não estou ofendendo o juiz, estou falando da justiça no sentido de condenações, de solturas de preso. Tanto que nós tivemos um caso no Brasil, choca muita gente, mas eu não fiquei chocado, de um policial jogar um cabra numa ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão que não vai adiantar merda nenhuma, permita a palavra, levar aquele cara para a delegacia. O cara foge com uma moto,
durante quilômetros, inferniza a vida do cidadão, inferniza a vida do policial, fica falando porcaria pro policial, o policial fala, eu vou levar lá, o delegado vai rir da minha cara. Muitas vezes o delegado não, mas com certeza o juiz da cidade sim. Então ele pega o cara perdendo, cometendo um erro, né? Jogando um cara de uma ponte. Outro nóia vai roubar um mercado, que eu vi isso aí, furta 3 pacotes de sabão, já tinha furtado bolachas de manhã, infernizando o comerciante, porque não é um. Se fosse um, a gente não juntava e falava, vamos tratar desse sem vergonha. Mas são vários, furtando dia e noite, cagando e mijando na frente da casa dos outros e do comércio dos outros. O policial tá lá fazendo compra, vê o ladrão, tudo espalhafatoso, escorregando, dá 11 tirinhos nele e é responsabilidade e afastado. Vai acabar a polícia no Brasil de vocês afastar a gente. Pelo amor... Ministro, estou deputado federal, mas sou agente da Polícia Federal com muito orgulho. Eu sou da época onde a Polícia Federal não perseguia ninguém. A Polícia Federal hoje, ela não é mais uma polícia de Estado. A Polícia Federal ao qual eu pertenci não era de direita, não era de esquerda, não era de centro. A Polícia Federal sempre nos fez acreditar que a lei era para todos. Mas, infelizmente, hoje, nós não vivemos essa realidade no Brasil por conta da cúpula da Polícia Federal e de meia dúzia de delegados. Eu não sei mais quem é o chefe da Polícia Federal, se é o ministro da Justiça ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de tirar essa dúvida com Vossa Excelência. Ministro, o senhor disse que está inconformado com as convocações. É só a cúpula da Polícia Federal parar de perseguir idosas, cabeleireiras, manicures, padres, parlamentares de direito como o deputado Marcel Van Hatten, eu, Cabo Gilberto e tantos outros. Parar de perseguir menores de idade, como a Mariana, filha do jornalista Oswaldo Estáquio. Nós não vivemos mais numa harmonia entre poderes, que Vossa Excelência disse, nós não vivemos. Uma única pessoa, o ministro Alexandre de Moraes, manda e desmanda no nosso país. Os deputados do PT, o senhor falou do artigo 53, os deputados do PT sempre xingaram, ofenderam o presidente Jair Bolsonaro. E era considerado imunidade parlamentar. Quando hoje nós temos deputados de direita aqui levantando a sua voz, não é mais imunidade parlamentar. O que eu vejo como policial? Os deputados de esquerda podem tudo. Podem roubar, podem até ser pegos com dinheiro na cueca. E são liberados. Agora é crime criticar um delegado da Polícia Federal. Temos que responder um inquérito policial. Então a gente não vive mais naquela Polícia Federal que eu vivia. E provo para o senhor. Poste nas suas redes sociais hoje uma foto da Polícia Federal e todos vocês, para vocês verem as críticas que a população faz. Os familiares de policiais federais questionando os policiais federais por que a Polícia Federal está se tornando uma polícia de governo. Está aqui, ó, uma publicação da revista Oeste. Delegados da Polícia Federal criticam o governo Lula por cortes no orçamento. Leia os comentários. Acho justo, afinal, o serviço virou muito mais leve. A Polícia Federal mudou de prender bandidos e organizações criminosas para perseguir idosas, trabalhadores, cabeleireiros, parlamentares. Outro, PF ou PX? Polícia Federal ou Polícia do Xandão? E assim vai. Essa é a Polícia Federal de hoje, que indicia um padre por tentativa de golpe. Que golpe? Orando o Pai Nosso com crucifixo. Eu gostaria de saber por que a Polícia Federal indiciou um padre, por tentativa de golpe, com crucifixo. Como um padre vai dar um golpe de Estado? Então essa é a Polícia Federal de hoje. A maioria dos policiais federais discordam do que vem acontecendo com a Polícia Federal. A maioria. Conclua, deputado. É uma cúpula ligada a Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, que vem destruindo a imagem da Polícia Federal. Destruindo. É só pesquisar com o povo brasileiro. A Polícia Federal não é mais vista como era antigamente. Por quê? Porque fica perseguindo padre, cabeleireira. E o PCC, Comando Vermelho, acabou. Então, assim, minha indignação com o que vem acontecendo com a Polícia Federal, de certos delegados perseguirem parlamentares de direita, mas esquecerem do crime organizado. E volto a dizer, os deputados do PT podem tudo, inclusive andar com dinheiro na cueca.
política relativamente à posse e ao porte de armas é uma política pública. E cada governo tem a sua perspectiva relativamente a esta questão. O governo passado liberou amplamente o porte e a posse e o porte de armas. Este governo tem uma visão distinta. Ele entende que a circulação de armas no país precisa ser regulamentada, porque a arma é um instrumento letal, o instrumento pode levar pessoas à morte. Diferença de tratamento entre as PMs, cuja portaria foi editada, segundo a anotação que tenho do senhor aqui, maio de 2024, depois a autorização para as armas para as polícias civis. Muito bem. Há uma diferença nesse caso. Em primeiro lugar, esta regulamentação das armas que são portadas pela Polícia Militar, pelos policiais militares, seja da ativa, seja da reserva, é competência do Exército. E a nossa Constituição estabelece, o senhor sabe disso, como é um estudioso da nossa Carta Magna, as polícias militares, Coronel Ulisses, são reserva do Exército. Portanto, elas podem ser convocadas num momento de perigo nacional. Sim, sim, sim. Veja, então, Vossa Excelência. Possivelmente, eu sei que o senhor não concorda, mas essa foi a conclusão do Exército. Possivelmente, há essa distinção entre o número de armas que pode portar um policial militar, de uso restrito, que são 4, e um policial civil, que são 2 de uso restrito, não é? Para uso pessoal, e nós, salvo engano, a possibilidade de aquisição de munição agora são 600 munições por ano. Dá para fazer uma guerra, um policial civil dá para iniciar uma guerra. Ué, um grupo de 10 são 6.000 balas. Bom, então, essa eu penso que é a explicação. O que nós temos que regulamentar, nós fizemos, é a questão do porte de arma dos policiais civis. Por que demorou de maio a novembro? Porque a questão era muito complicada, não era só policial civil. Como eu disse aos senhores, membros do Ministério Público, juízes, membros da Receita Federal, enfim, outras forças de segurança, inclusive o Poder Legislativo. De maneira que nós tivemos que contemplar todas essas legislações. E olha, e com todo respeito, de maio a novembro, nós andamos muito rapidamente e entregamos aquilo que o senhor tanto desejava e tanto ansiava, a possibilidade do policial civil se defender com armas de uso restrito e com a compra de munição adequada para se defender dos seus antagonistas, que são os membros da polícia do crime organizado. A questão das algemas é uma questão complexa, realmente, o uso das algemas. Mas eu quero dizer que eu mesmo me lembro que, quando estive no Supremo Tribunal Federal, esse assunto foi regulamentado a partir da súmula 11 da Suprema Corte. Ela estabelece as situações em que a algema pode ser utilizada legitimamente. Polícia Federal absolutamente republicana, Polícia de Estado. O ministro da Justiça não interfere na sua atuação enquanto polícia judiciária, e nem mesmo o presidente da República tem poder para isto. A submissão hierárquica ao ministro da Justiça e Segurança Pública é só naquelas atividades operacionais, administrativas. Quando a polícia exerce uma atividade de polícia judiciária, quem a comanda é um juiz federal de primeiro grau ou então de um tribunal superior. Então, eu não sei, não quero saber para quem foi dirigido o processo. Esse episódio ao qual Vossa Excelência se referiu, da menina, da adolescente Bariana, a sua abordagem foi feita em companhia da OAB, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Tutelar. Não houve nenhuma revista íntima. E quero dizer, finalmente, que... Ministro, desculpa interromper, mas eu conversei com a menor, ela disse que houve a revista íntima, conversei com o advogado e ela afirmou que houve a revista íntima. A revista íntima, a rigor, ela é vexatória. O senhor sabe disso. Nos penitenciários nós estamos acabando com isso, é um espelho diante das partes íntimas da mulher, não é? O apalpamento com a mão é uma coisa, isto com certeza eu posso afirmar que a dignidade da Polícia Federal não permite que isto pudesse ter ocorrido.
até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor, isso no final de outubro, e só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós, deputados, não costumamos sequer acessar. Não era uma intimação, nada. É simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem inquirir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam, porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados a imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência ao conhecimento uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar muito bom, da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se naquela ocasião, ainda conforme Heinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E em 2017, eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Uma água, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses 2, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois
que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele. Não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma quarta vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de o senhor dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição. Que muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameace a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Schor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre. Na verdade, não é no reino da Dinamarca, não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Fábio Alvarez Schor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra, mas eu, em negrito, continuei logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representante do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir
à altura de sua função. Deputado Van Mas esse Hatten, caso não é da tribuna da Câmara. Pois não. Me permita fazer essa ressalva. Sim. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade na tribuna da Câmara. Digo mais, Chico Alencar do PSOL e o deputado Tato do PT também repudiaram a ação da Polícia Federal nesse caso, que indiciou um parlamentar por uso na tribuna. Então não há, desculpa, presidente, eu sei, mas agradeço, e até agradeço o ministro por me permitir falar nesse momento. Não há até esse momento, no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência a ser seguida pela Polícia Federal, muito menos pela Polícia Federal, para abrir de ofício desse jeito, uma investigação por uso da tribuna. Me perdoe só a explicação, mas acho que contribui para o debate. Tudo bem. O caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte, este inquérito foi aberto por uma representação daquele que se sentiu ofendido. E diante de uma representação, qualquer policial é obrigado a dar sequência a este inquérito, esta investigação, aliás, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Me permita novamente. Pois Quem não. iniciou com a notícia de fato foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Não foi representação feita pelo delegado supostamente ofendido. Quem fez foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal e me surpreende que Vossa Excelência não saiba. A representação foi oferecida, andou por 9 delegados da Polícia Federal e 6 agentes. Eu me pergunto se a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ficar aí, por meio do chefe de gabinete, do diretor-geral da Polícia Federal, acossando o parlamentar.